Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade, vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos em oração. Invoquemos do Espírito Santo o auxílio para que por ele sejamos conduzidos à plena compreensão desta palavra e participemos da vida plena que só Cristo pode nos dar. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa. Precisamos manter o pique intenso da alegria pascal, da noite da Páscoa ao sábado santo, domingo de Páscoa, até Pentecostes, 50 dias de intensa vivência, vigor, alegria, entusiasmo, para celebrar a realidade nova que Cristo nos garantiu. Nós estamos numa realidade nova e precisamos usufruir da graça desta realidade nova. Este evangelho que acabamos de ouvir e as leituras todas deste domingo nos coloca diante do grande mistério de Cristo, que morre por nós, dá sua vida por nós, ressuscita, mas que também parte. E nós ficamos aqui como ovelhas do seu rebanho. E agora, como conduzir nossa vida nesta realidade da sua ressurreição, mas também de sua partida? Nós temos a sua voz, a sua palavra. Eu queria começar, para os catequistas e para a catequese, é importante demais este evangelho de hoje. O versículo 6 diz assim: Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam
o que ele queria dizer. Domingo passado, do mesmo modo, o próprio Jesus dava bronca nos discípulos de Emaús, dizendo: como sois sem inteligência e lentos para crer. E hoje, Jesus conta a parábola e eles não entendem. Bento XVI diz que nós estamos numa condição melhor do que a dos discípulos. Por quê? Nós não podemos sair da igreja hoje com aquela reles desculpa: o Evangelho falou, Jesus, que é Jesus, contou a parábola e eles não entenderam. Por que eu sou obrigado a entender? A questão aqui não é obrigação em entender, é graça. E graça você se abre e alcança a acolhida. Hoje os discípulos, quando ouviram Jesus contar esta parábola, ele se apresentando como porta das ovelhas e pastor, os discípulos não tinham ainda o esplendor da sua luz de ressuscitado e não tinham recebido o Espírito Santo. Hoje nós temos a luz da ressurreição de Cristo que nos ilumina e nós temos em nós o Divino Espírito Santo. Não existe nenhuma possibilidade de que nossas desculpas esfarrapadas expliquem ou justifiquem a gente sair daqui sem entender a palavra. Claro, a palavra tem sempre consequências extraordinárias, para não dizer dramáticas também. Vamos lá? No seu folheto, número 10, número 11, desculpe o Evangelho. Capítulo 10, versículo 1 ao 10º. Esta cena poética, que inspirou artistas e poetas e pregadores nesses 2000 anos, para representar de forma extraordinariamente romântica Jesus como bom pastor e nós o rebanho, as representações dos cenários, das paisagens, sobretudo a minha geração, nós mais velhos, que tínhamos uma cultura sem muita representação, sem muito acesso à arte. Quando os padres e religiosas estrangeiros chegavam, trazendo aquelas estampinhas dos santos, e que tinham aquelas estampinhas de Jesus, o bom pastor, aquela paisagem poética, romântica, muito próxima do que a gente vivia lá no interior, na roça. A gente vê isso, encanta assim, se emociona, mas esquece de dois elementos fundamentais para compreender. Na verdade, sem esses dois elementos que estão antes e depois da parábola do bom pastor. Antes, nós estamos no capítulo 10. No capítulo 9, versículo 1, Jesus realiza aquela cura do cego de nascença, do domingo da quaresma que nós vimos. Depois disso, os fariseus tentaram apedrejar Jesus, matar Jesus, expulsam o cego curado da comunidade e empreendem uma perseguição contra Jesus e contra o cego. Esta cena do Jesus bom pastor, imediatamente após a autoapresentação de Jesus como bom pastor e a porta, as autoridades acusaram Jesus de blasfêmia. Na Bíblia existe uma formulação assim: declaração solene e acusação de blasfêmia contra Jesus. Então, Jesus, ao se apresentar como porta e como bom pastor, ele está espremido entre duas sentenças de morte. Isso não é para diminuir o seu romantismo e a sua dimensão poética e contemplativa, mas é para dar tinta e qualidade teológica para ela. Porque nem sempre a poesia tem teologia. Vamos lá?
Tomemos, pois. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, leiamos, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. pronto. Quem não entra no redil, no curral das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Na terra de Jesus, quem já percorreu por lá, e até algumas regiões no sul e também no nordeste aqui no Brasil, tem coisa próxima. Mas é muito comum na Palestina e na Ásia inteira, na Grécia, em toda a Ásia, um tipo de espaço construído pelos pastores dos rebanhos, que tem dimensões muito teológicas para o que nós acabamos de ouvir. Eles constroem, na maioria das vezes, em grupos de pastores, fazem um mutirão e constroem um curral, um redil de pedras, geralmente dessa altura, que a ovelha não dê conta de saltar, dessa altura, largo, sólido, dura séculos, milênios. E, na maioria das vezes, em forma circular, para que as ovelhas não se espanquem, não espremam o rebanho para um canto e mate, sobretudo, as mais frágeis e pequenas, mas de forma circular, para garantir a movimentação. É a coisa curiosa da parábola, a porta. Faz-se a cerca, o arrimo de pedra e deixa a porta. Na maioria das vezes, permitam-me, porque tem pai e criança, permitam-me uma representação mais visual. Na maioria das vezes é isso aqui. Nunca chega a 1 metro de largura. O pastor, depois de colocar o rebanho, no finalzinho do dia, põe uma pedra aqui na porta e senta sobre ela, voltado para fora. E passa a noite assim, dorme assim. Às vezes, em situação de exaustão, o pastor dorme e aparecem ladrões, assaltantes, lobos, que sobem por outro lugar, pulam para dentro do redil, do curral, matam a ovelha. Os ladrões, na maioria das vezes, entram, pegam a ovelha, desculpem a extravagância da imagem, que eu vou ter que recorrer a ela. Pegam a ovelha, destroncam-na, torcem o pescoço, matam-na e jogam para fora. Pulam de volta o arrimo, a parede do curral, põe a ovelha no ombro e leva embora. Na maioria das vezes, ladrão e assaltante que fazem isso para vender a carne das ovelhas. Essa imagem tem consequências extraordinárias, impactantes. Jesus diz: quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E agora ele vai apresentar os critérios teológicos. O que seria hoje um ladrão e assaltante que não entra pela porta, mas sobe por outro lugar? Pode pegar pesado? A antena parabólica, a antena de internet da sua casa e da igreja. Os pregadores da internet. Nós, pregadores e influencers da internet, que entramos na sua vida e às vezes entramos na igreja e manipulamos o rebanho do nosso modo. Criamos um vínculo com vocês e na maioria das vezes o ladrão, o assaltante é perverso, é sedutor, é mentiroso, é enganador, é narcísico, é manipulador. E ele dá conta de controlar o rebanho. Na maioria das vezes, os pregadores de internet só fazem tanto sucesso, porque o sucesso que eles alcançam
das ovelhas de dentro da igreja conectadas a eles dependem de um sentimento que eles impõem para as ovelhas: uma raiva da igreja, raiva do Papa, raiva dos bispos e raiva de nós padres. Isso existe? É elemento de controle de comportamento. Sobem por outro lugar, não entram pela porta. Versículo 2: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, a esse o porteiro, leia, abre, e as ovelhas escutam a sua voz. ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Para o ladrão, o pregador de internet, você não tem nome. Você é apenas um número de seguidores. Não é não? Você está apenas na classificação numérica. O pastor e o rebanho precisa de um porteiro. Nós, pregadores da igreja, nós deveríamos ser mais função de porteiro do que de porta. Às vezes nós ocupamos o lugar de Cristo na sua vida. E nós deveríamos ocupar o lugar de porteiro e não de porta. Cristo é o pastor e é a porta, ele vai se autodefinir. Eu esqueci de dizer que o evangelista João é, por excelência, o último evangelho a ser escrito, lá pelo ano 100, 110, e é o evangelho que é escrito com um zelo para limpar e purificar a visão dos cristãos que tinham muitas formulações pobres sobre quem era Jesus, quem é Jesus. E até hoje. É no evangelho de João que aparece Jesus com o maior número de autoapresentações. Jesus se apresenta: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, daqui um pouco ele vai se apresentar como porta, esse texto ainda na continuação dele, eu sou o bom pastor. Está no contexto das autoapresentações de Jesus, que contrasta-o com tudo aquilo que corremos o risco de criar uma imagem errada de Jesus e termos, por mais que tenhamos prática religiosa, piedosa, zelosa, tenhamos uma visão pobre, particularmente esvaziada do sentido genuíno de quem é Jesus em nossa vida. O porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, a voz do pastor. O pastor chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4, vamos. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Parece detalhismo demais, mas não. Tem que lembrar, eu disse no começo, que muitos dos currais, dos redis que eram construídos, eram feitos por grupos de pastores. Esses currais, eles ficam espalhados no meio das montanhas, das planícies, porque às vezes é muito longe para o pastor levar e voltar todos os dias para a casa dele. Então ele passa a noite nos campos cuidando do rebanho. E muitos desses currais eram feitos coletivamente. Então tinha 5, 6, 8 pastores. Então cada um entrava, colocava o seu rebanho lá dentro, misturado, e quando a madrugada chega, o dia vai amanhecer, cada pastor vinha para fora e chamava cada uma pelo nome e vai embora. Vem um segundo até tirar todo o rebanho. Aqui Jesus está explicitando para nós, não temos o domínio dessa cultura pastoril típica da Ásia Menor, mas é esse o sentido.
cada pastor com seu rebanho, mas a característica é que cada pastor conhece, elas escutam a voz, ele chama pelo nome, conduz para fora, faz sair as que são suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. E lá vem uma pergunta que eu sei que para alguns pode não ter absolutamente nenhum sentido, mas é uma pergunta que deveria ser escutada por nós assim como uma faca passando e dissecando a nossa interioridade. Você conhece a voz de Jesus? Sabe distinguir a voz de Jesus da voz do porteiro, do ladrão e do assaltante? A qualidade de escuta sua lhe alcança ao ponto de você ouvir e dizer: é uma voz bonita, a forma de chamar é encantadora, mas não é a voz dele. Está dizendo coisas agradáveis e simpáticas, mas ainda não é a voz dele. Você tem esse nível de discernimento? Recebe uma mensagem na internet, vê lá que é bonito, é emocionante, arrepiante, mas na metade do trem você diz assim: emociona, toca, arrepia, mas não é a voz dele. Você alcança esse nível de qualidade de escuta que conduz ao conhecer, que gera um seguir. 3 verbos poderosos: escuta, conhece, segue. O fracasso do seu seguimento, a sua luta para seguir Jesus, o seu empenho e sua batalha com seus pecados, com suas fraquezas, com suas dificuldades, com seus vícios, com seus erros, que constantemente derrubam você e impedem você no seguimento de Jesus. A partir de hoje, o diagnóstico está feito. Dificuldade de seguir tem a ver com dificuldade, precariedade de escuta, de conhecimento, para gerar o seguimento. Amém? Amém. Pode reagir. Pode reagir. Se você é daqueles que o tempo inteiro está derrapando, pode ser que o problema seja do porteiro, de nós pregadores. Mas comece a levar em conta a precariedade da sua escuta, que gera um conhecimento pobre, e por isso um segmento frágil. Irmã, irmão, Jesus vai fazer-nos adentrar agora numa exigência bem pesada. Vamos lá? Versículo 5. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele. Por quê? Não conhecem a voz dos estranhos. E olha o versículo que eu comecei. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Por que não entenderam? Porque ainda não alcançaram uma qualidade de escuta. A voz de Jesus com a voz de qualquer porcaria falando asneira na internet te arrasta. Nós pregadores nos constituímos como um problema para a igreja quando nós geramos escutadores da nossa pregação que criam vínculos conosco, que são seguidores de pregadores de internet, mas ou de paróquia ou de comunidade, mas que não entendem nada da voz de Cristo, da palavra de Cristo. Eu às vezes tenho que chegar assim à exaustão com algumas pessoas da comunidade, porque elas vêm a mim, apresentam as dificuldades que elas enfrentam para tocar a vida, a missão, a responsabilidade, e eu pergunto: como é que você reza? Como é que você escuta a palavra de Deus? Qual é a fonte? Porque o seu fracasso,
as suas dificuldades, os obstáculos encontram tanto assento em sua vida, por causa da precariedade da sua vida de oração. Melhore a sua escuta, que ela lhe alcançará um conhecimento genuíno e um segmento extraordinário. Quantas vezes eu sento com a pessoa, apresento o que tem feito aqui na paróquia, do método da Léxio Divina, da leitura orante da Bíblia, diária, permanentemente, dizer, não tenha outro critério de escuta senão o da palavra, sobretudo do Evangelho, da escuta de Jesus, que não é livro, não é letra. Eu já disse isso, mas hoje eu preciso repeti-lo. Nós cristãos católicos, quando abrimos a Bíblia, nós não encontramos norma, regra, doutrina, feixes de tradição, de costumes e hábitos. Nós abrimos a Bíblia, nós temos que encontrar uma pessoa, Jesus, e nos relacionar com uma pessoa, Jesus. Ele é palavra viva, é relação de diálogo. Lembra domingo passado ele falando para os discípulos de Emaús, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Hoje o Evangelho diz, os discípulos não entenderam o que ele queria dizer, porque não melhoramos a qualidade da escuta. Você sabe distinguir a voz de Cristo com os outros ruídos e barulhos daí? Versículo 7. Então Jesus continuou, e é interessante essa repetição, em verdade, isso representa para nós o mesmo que dizer, atenção, 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 zelai, zelai, cuidai, cuidai, me acompanhem. Jesus está dizendo para nós, em verdade, eu vos digo, bradem, eu sou a porta das ovelhas. Ponto, eu sou a porta. Eu sou a porta. O que significa ele se auto-apresentar como porta? Porta é um lugar. É curioso porque nas outras representações ele diz eu sou, e tem a ver com conceitos ou dons ou elementos espirituais. Aqui eu sou a porta é um lugar, você pode dizer, é também um objeto, mas é um objeto que garante transição da realidade externa para a realidade interna. Tem gente que entra na igreja e o mesmo pique que ela vem lá de fora, ela sai da igreja no mesmo pique, ela não muda absolutamente nem um neurônio do modo de funcionamento. Ela não alcança a conexão, porque ela não faz a transição, ela não faz a travessia. No Oriente é muito interessante você andar e percorrer as igrejas, nos lugares de peregrinação, é impressionante. Você vê nas igrejas orientais, de rito católico ou de ritos de comunhão católica, você vê essa altura das portas e dos portais das igrejas, são todos assim manchados e às vezes já corroído, de tanto o povo passar, tocar e beijar. É uma relação pessoal. Nós aqui não temos nada disso. Nós somos esvaziados. O rito da missa corre e percorre, a gente não faz a transição. Não há elemento que nos possibilite essa travessia. Eu sou a porta. Atravessem. Ao chegarem em mim, atravessem da realidade externa para a realidade interna, para a intimidade, para a comunhão com Deus. E
Tem muita gente, e os pregadores de internet são poderosos em criar nas pessoas seguidores, consumidores do produto, das mensagenzinhas e do que vendem. Porque a maioria dos pregadores de internet sobrevivem dos produtos que vendem e da fidelização. Se você se cadastrar no canal, você vai receber uma mensagem pessoal e particular para você. A pessoa enche de... Nossa, mas o padre tal mandando para mim todo dia. Para mim, que burrada. Que manipulação emocional. Os pregadores de internet, mesmo padres, freiras e leigos, cheio de cordão, de terço no pescoço, de medalhinha, de vestes piedosas, encapados e encasulados num revestimento externo, que uma performance, uma estética, mas não passa de uma, o padre Zé William, um amigo, fala de uma cosmética religiosa, não passa disso. Jesus é a porta, é mais do que uma cosmética religiosa. Nós pregadores, quando trazemos você até a igreja e você para em nós, porteiros, e não fazemos você chegar a Jesus, e chegando a Jesus, atravessa. Tem alguma coisa errada conosco, pregadores, e com você, escutador da pregação, se não atravessa. Atravessa. Vai ficar mais pesado, tá? Versículo 8. Olha o vigor de Cristo. Leia: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Vai. Mas as ovelhas não os escutaram. Esperem lá. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Eu fico imaginando aquela cosmética religiosa dos fariseus, dos mestres da lei, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos anciãos, se vendendo numa performance religiosa de trajes, de vestes, e achando-se assim a perfeita representação do sagrado. E Jesus diz: todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Deve ter sido duro demais. A raiva deles contra Jesus não é pequena, não é pouca, não. Todos, ladrões e assaltantes. O que eles querem de você é o dízimo, a oferta, a lã, o leite, e se precisar, se apertar as contas, te mata e vende a carne. Te mata e vende a carne. Até porque, por serem ladrões e assaltantes, vou usar até uma expressão mais dura, por sermos ladrões e assaltantes, já fizemos muitas vezes pactos sombrios com o mal. Então, matar alguém, matar sua fé, vender uma performance religiosa e depois sair um escândalo terrível sobre nós e decepcionar os seguidores, não tem problema, porque não faço isso por fé, faço isso para o sucesso meu. E é próprio do ladrão e do assaltante a gosma emocional, te tratar com bajulação, te dar impressão de que ele é puro de coração, é mansinho, é jeitoso, é afetivo, é cuidadoso. Agora há pouco, eu tenho repetido isso todos os domingos, foi preso um homem que frequentou várias igrejas e cometeu atrocidades contra várias crianças. Foi preso. E o que impressionou todo mundo é como ele se passava por mansinho e sentava sempre perto dos pais com crianças e ficava brincando com as crianças de forma pura e inocente. Os pais distraíam, pegava a criança, ia ao banheiro e vocês sabem o resto. A igreja não está imune
para esse tipo de realidade, até porque nós, pregadores, somos os primeiros. Vamos atravessar? Versículo 9. Brada: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Igreja, eu quero uma reaçãozinha melhor de vocês. Eu sou a porta. Brada, igreja. Quem entrar por mim será salvo. Será o quê? Salvo. Levante uma de suas mãos e brada: será o quê? Salvo. Salvo. Nenhum ladrão, nenhum assaltante, nenhum pregador, padre, freira ou leigo piedoso, cheio de terço, de rosário e de badulaques de pendurados, ninguém de nós, por mais nenhum santo, nenhum místico, nenhum teólogo, nenhum mártir, nem a Beatíssima Virgem Maria, nem o glorioso São José, ninguém lhe poderá um dia dizer isto que só Jesus pode dizer: quem entrar por mim será salvo. Todos nós, os pecadores, os santos, os místicos, os profetas, os mártires, todos nós, os doutores, todos nós, só somos instrumentos de Deus se conduzimos você a Jesus e por Jesus você faça a travessia para a salvação. Nenhum de nós damos conta de oferecer a você o que unicamente Jesus pode te dar: salvação. Mas aqui vem o problema. Quando nós, vou usar a expressão pesada, tá? Quando nós fetichizamos o pregador e criamos uma relação quase erótica de dependência e de arrepio, de emoção com o pregador, e de dependência emocional da mensagenzinha do pregador, quando nós chegamos no pregador e paramos no pregador, eis o pregador que se tornou, por mais revestido de capas e de discursozinhos piedosos, esse pregador não é outra coisa senão ladrão e assaltante. O que prova que nós somos pregadores segundo a ordem da vontade de Cristo é se chegando em nós, diz João Batista, que eu diminua e ele cresça. A primeira característica do pregador é que ele desapareça e Cristo apareça. Os pregadores de internet, e aqui no Brasil, nos últimos anos, floresceu a característica mais comum dos pregadores católicos de internet, de sucesso grandioso, oferecem ou uma religião para ser distração, arrepiar, emocionar, cantar, dançar, ou oferece doutrinação e domesticação. Inclusive, doutrinação e domesticação que faça você gostar tanto do pregador e tomar raiva do Papa, dos bispos, da igreja, da paróquia, da comunidade onde você vive. Isso existe? Vai! Amém. Vai! E não tenham dúvidas, eles só se tornam grandes porque tem um império financeiro atrás deles. Eles já nascem grandes porque o primeiro vídeo deles já é com um cenário performático, com uma representação religiosa que nem parece o Brasil, nem parece aqui. Onde que tem esse tipo de padre, esse tipo de igreja, esse tipo de cenário? Porque eles são financiados como bons ladrões e como bons assaltantes. Eles são patrocinados e financiados. O que lhes move é o bolso, e os que os patrocinam já põem na boca deles: nós queremos você, mas você vai dar esse discurso. Porque qual é a lógica dos últimos tempos? Com a falência dos partidos políticos, onde os políticos encontraram apoio? Nas igrejas. E a igreja se tornou território das tendências ideológicas. Na falência dos partidos políticos,
Eles transformaram a nós pregadores como homens associados a uma idealização perigosíssima, que é o que vem. Vamos lá? Versículo 9. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Leia. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Qual é a característica? Entra e sai e encontra pastagem. O que significa esse entra e sai? Liberdade, opinião própria, compreensão própria. É sua relação com Cristo e não comigo, o pregador. E não com a linha ideológica que o pregador defende. Encontrará, entra e sai, é a sandália nos pés, é a liberdade de quem tem Cristo e enfrenta qualquer realidade e não teme nenhuma realidade. Os pregadores que manipulam não te deixam chegar a Cristo, porque domesticam você e falam para você: não pise naquela igreja se o padre diz isso e isso e isso, se veste desse jeito e desse jeito, se usa esse vocabulário, se usa esse tipo de linguagem. Os pregadores manipuladores domesticam você e a primeira coisa que eles tiram de você é a liberdade. Você não entra e sai mais. Você nem entra. A igreja se torna para você um lugar estranho, de ameaça. Entra e sai. Mais forte. Versículo 10. Duas afirmações idílicas, poéticas para a sexta-feira da paixão. Vamos lá? O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Ele pode usar o discursozinho religioso que for, mas o resultado da eficácia da atuação dele é roubar, matar e destruir. Jesus continua se apresentando: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tenham vida e a tenham em abundância. Abundância. Mas aqui está o problema. Jesus disse lá, no versículo anterior: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Agora ele diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí é a hora que a gente esquece a salvação e cai no mundo. Porque quem decide para você o que é vida em abundância? Certamente não é Cristo. Quem decide para mim e para você o que é vida em abundância é a manipulação do mercado, da economia, do poder do dinheiro. As revoluções dos últimos 300 anos, da decadência, graças a Deus, do modelo que tínhamos de uma igreja do feudalismo para os novos modelos, sem dúvida nós avançamos, mas aquilo não representava o universo das relações humanas, precisava melhorar. Mas nos últimos 300 anos, 200 anos e mais ainda nos últimos 100 anos, nós só tivemos uma corrente atrás da outra, política, ideológica, econômica e religiosa, apresentando em que consiste ter vida em abundância. Você vem para a igreja e entre ser salvo e ter vida em abundância, qual vai ser a sua preocupação imediata? Ter vida em abundância, que é saúde, paz, emprego, prosperidade, bênção no trabalho, sucesso, realização, uma reservinha para viajar, para ter um padrão de vida melhor, os filhos bem-sucedidos, bem realizados, bem casados. Mas é tudo a lista das coisas que impôs na cabeça nossa. Não foi Jesus, foi o mercado. Vida abundante, o que é isso? Como cada um e cada ideologia propõe abundância, nós temos os vários modelos nos últimos 100 anos
o modelo do socialismo e o modelo do liberalismo. Se você ler os documentos de Leão XIII, nós temos o Papa Leão XIV, exatamente porque ele se identifica com Leão XIII, ele quer ser uma continuação. Leão XIII escreveu um documento maravilhoso em que ele faz denúncias terríveis contra o comunismo, o marxismo, e denúncias terríveis contra o capitalismo de então, do tempo dele. Mas ninguém fala disso. Pregador que fala isso é porque é marxista. E nós polarizamos o mundo e achamos que só existem essas duas possibilidades de vida. Nós asfixiamos nossa inteligência e saímos sempre da igreja sem entender, porque a igreja só vai te fazer entender quando ela der a você as condições para que você construa uma relação pessoal com Jesus, conheça Jesus, crie uma relação de comunhão e amizade com Jesus, conhece a voz de Jesus, entende o que Jesus propõe para você na sua vida pessoal, moral, afetiva, política, religiosa, profissional, ideológica, ética, em todas as dimensões, e você sai da igreja e vai para o batente. Terceiro domingo que eu repito essa mesma frase, e ao longo da semana você reza o Pai Nosso e diz: seja feita a vossa vontade, na terra e no céu, e você reza o Pai Nosso com honestidade, porque você é a ovelha que escuta a voz, conhece a voz e segue a voz do pastor. Então você pode dizer: seja feita a vossa vontade, porque você sabe qual é a vontade. Se você é daquelas que diz assim: vamos rezar um Pai Nosso na intenção de a lista vai dobrando, vai multiplicando. Gente, mas não é, o Pai Nosso não é para rezar, para dizer: Pai, seja feita a vossa vontade. Qual outra intenção sobreporia a esta? Qual? Nós devíamos rezar o Pai Nosso para dizer assim: gente, vamos colocar tudo na presença do Senhor e dizer a Ele, segundo a vontade e o critério dele: seja feita a vossa vontade. Vamos nos submeter à vontade dele. Olhe para a cruz. Vou te ajudar a encerrar essa meditação pensando em coisas muito concretas para a nossa vida. Paulo diz assim, a primeira carta de Pedro na segunda leitura: sobre a cruz carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. O problema é que a gente não entra curado na igreja e nem sempre volta curado para casa. Por quê? Porque tem a voz de Jesus, mas tem as vozes zoando em nossa cabeça o tempo inteiro. Quer exemplo? A voz dos jogos eletrônicos. Os governos não fiscalizam os jogos eletrônicos, porque os jogos eletrônicos patrocinam e beneficiam os governos. Qualquer coisa que você quiser pesquisar na internet, você abre lá e vai aparecer propaganda do tigrinho, não vai? E ninguém faz nada. O crime é organizado e a justiça desorganizada. A justiça briga entre si, mas o crime é organizado e se estabelece. E o crime é organizado, transformando o império e o poder financeiro na grande ilusão do ganho fácil. E para isso as ferramentas de dominação, os algoritmos e a estrutura das apostas são desenhados para que nós, usuários da internet,
mais percamos do que ganhemos. Um antropólogo essa semana usou uma expressão que eu fiquei muito impactado. Nós estamos sob o domínio da engenharia do vício. É uma engenharia, do jeito que o narcotráfico, através do PCC, do Comando Vermelho, dominaram pela droga. Agora nós temos a engenharia eletrônica, a engenharia do vício, compatível com a dependência química, que chegou ao absurdo da gente ter a maior taxa de impostos do planeta, para cobrar impostos nossos, para transformar em benefícios sociais, para os beneficiados transformar os benefícios sociais em as apostas nas bets, nos jogos eletrônicos, e endividar a família brasileira. Uso dos benefícios sociais. E vai chegando a eleição, como na eleição passada, o discurso é de aumentar os benefícios, ainda que não aumente a qualificação da escuta, da educação, da saúde, da segurança pública, para que cada cidadã e cidadão se emancipe e, por sua dignidade, por sua estatura de ter inteligência e capacidade e dons e habilidades desenvolvidas e engenhosamente investidas, cada cidadã e cidadão construa a sua vida. E não dependa desgraçadamente nem da cesta básica do padre e do pastor, e nem dos benefícios sociais dos picaretas da política. Amém? Amém. Amém? Amém. Quem trabalha na saúde pública sabe dos prejuízos sociais. Os vícios que têm causado tantas perdas. Enquanto gera uma economia para bilionários, aumenta a desigualdade social, aumentam as doenças mentais, os transtornos e as desordens de todo tipo. E nós, as igrejas, ainda financiados pelos políticos que são a porta entre o crime organizado, entre o poder econômico dos bilionários e nós, pregadores, financiados por eles para chegar aqui e manipular as ovelhas, dizendo, com capas e vestes piedosas de santinho, dizendo, é melhor votar naquele. Isso existe? Existe. Existe? Existe. Vai, reage. Irmã, irmão, leia esta semana o capítulo 28 de Gênesis. O sonho de Jacó. É maravilhoso. Te dê asas e sonhe com Jacó. Jacó tem um enfrentamento sofrido, o próprio irmão quer matá-lo. E Jacó, exausto, deita, dorme, sonha com uma escada. Ele sobe a escada e quando passa o sonho, ele se enxerga no lugar que ele está e ele diz assim, Senhor, como este lugar é terrível. Aqui é a própria casa de Deus. Aqui é a porta do céu. E ele encontra força e vai para a sua missão. Nós deveríamos entrar na igreja todos os domingos e deveria ser para nós a porta do céu. Para a gente sair daqui dizendo, Senhor, como esse lugar é terrível. Como aqui a gente enfrenta as mentiras e as verdades de uma forma pura e cristalina, como aqui a gente alcança uma compreensão lavada e purificada no seu sangue, e somos, pelo poder do seu lado atravessado pela lança, que derramou sangue e água, como aqui nós somos conduzidos pelo Senhor a atravessar para a vida abundante.
e olhe para a cruz. Diz Bento XVI: a vida abundante não é a vida do mercado, do conforto e do bem-estar que o mercado oferece. A vida abundante não é a vida do bem-estar que o socialismo prometia de dar o mínimo para todos. A vida abundante é a vida em Deus mesmo. É a vida com Deus, em Deus. Isso é que é vida abundante. Essa vida abundante, ela pode ser com muitos bens materiais, com poucos bens materiais e às vezes até na privação. Diz o ditado dos pobres e mais simples e humildes e santos: o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Incline a sua cabeça e peça ao bom pastor para te ajudar a fazer a travessia. Peça a Jesus, o bom pastor, para te ajudar a atravessar dos enganos, das seduções de uma vida sem você fazer a sua parte, para uma vida em que você entrega-se à escuta de Jesus e topa fazer a sua parte, corrigir seus vícios, vencer suas desorientações, vencer suas dúvidas, vencer sua preguiça, vencer sua vontade de conseguir tudo com o menor esforço possível, para uma vida de entrega, doando-se, entregando-se, derramando o seu suor, a sua lágrima, o seu afeto, trabalhando por um mundo melhor, mas trabalhando para uma vida em Deus, com Deus. Reze, peça isso para você. Pelos prados e campinas e dejantes eu vou. É o Senhor que me leva, É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, Repousantes eu vou. minhas forças o Senhor, Minhas forças o Senhor vai animar. o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, canta a igreja. Tu és Senhor, Meu pastor, O meu todos de pé, pastor. estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Nada em minha vida Deixe a folha no banco, faltará. estenda as mãos para a cruz e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente Eu creio firmemente nesta palavra. nesta palavra. O Senhor é a porta, O Senhor é a porta, a única porta a única porta que me abre que me abre o caminho da salvação, o caminho da salvação, da vida abundante em Deus. da vida abundante em Deus. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu acolho esta palavra, Eu acolho esta palavra, aceito esta palavra aceito esta palavra para conduzir a minha vida. para conduzir a minha Eu vida. te suplico, Eu te suplico, liberta-me
Liberta de tudo que me impede de tudo que me impede de escutar sua voz, de escutar a sua voz, conhecer sua palavra conhecer sua e palavra seguir os seus passos. e seguir os seus. Eu creio firmemente Eu creio que firmemente somente o Senhor que somente o Senhor pode me libertar pode me libertar destes obstáculos. destes obstáculos. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Educa-me Educa-me na escuta, na escuta, no conhecimento no e conhecimento no seguimento, e no seguimento, como ovelha como ovelha do seu rebanho, do seu rebanho, na sua igreja. na sua igreja. Amém. Obrigado, Jesus. Incline a cabeça, põe a mão no coração e dirija ao Senhor sua oração, agradecendo a Ele por dar a você a graça de ser alcançado por Ele. Ele que vem até você, que conhece você, te chama pelo nome, dialoga com você, te ajuda a compreender. Agradeça a Ele por isso e te conduz nos caminhos dele, de liberdade. Entra, sai, encontra pastagens, e não de inimizade, de raiva, de ódio da igreja, do Papa, dos bispos, mas de comunhão com a Santa Igreja. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, o bom pastor, esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos em Cristo Jesus. Eu vejo manifestar o poder da criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Eu quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz. Canta. Canta pro mundo. Te dar a paz Pro mundo sem paz. Canta. do meu Senhor, com muito amor. Para Jesus, o único bom pastor, uma salva de palmas bem forte. Reage. Amém. Então confirme.